E aí a gente tem um monte de lei. E aí fica cada vez mais difícil de se entender. Exato, exato. Nossa. E qual é e onde o presidente entra nisso? Então, executivo, vamos lá. Então a gente estava no legislativo. Eu tô achando eu gosto do meu, você está vendo que eu faço um desenho aqui. É. Então, o legislativo está aqui. Agora a gente vai para o executivo. No executivo, no âmbito federal, você tem o chefe do poder executivo, o presidente da República. Beleza? No âmbito estadual, é o governador do estado. E no âmbito municipal, é o prefeito. Entendi. Nas 2 últimas semanas, a cantora e empresária Anitta realizou em seu Instagram 2 lives com a advogada e professora de direito Gabriela Prioli, levando a ela suas dúvidas sobre conceitos básicos da política. E o que essas lives da Anitta podem nos dizer a respeito da educação no nosso país? É sobre isso que a gente vai refletir a partir de agora. No dia 8 de maio, a Anitta transmitiu em seu Instagram uma live na qual ela levou a Gabriela Prioli algumas dúvidas simples sobre como funcionam os poderes da República e que representam de fato dúvidas de boa parte, talvez até da maior parte da população brasileira, inclusive de gente que se dispõe a dar opinião sobre o assunto, tanto nas rodas de conversa quanto aqui mesmo na internet. E antes de seguir em frente, além de te pedir que dê um like aí no vídeo, eu quero deixar claro que eu não sou um fã da música da Anitta e nunca conheci dela mais do que os veículos de mídia ou os amigos me empurravam quando, mesmo involuntariamente, acabava ouvindo repetidamente uma música ou outra. Ou quando pintava alguma polêmica aqui e ali sobre uma postura considerada machista, ou acusações de que seu trabalho teria um falso ativismo para atrair o público LGBTQ, enfim. Eu quero falar aqui do quanto eu me surpreendi com o que eu vi nessas lives e do que elas me dizem a respeito da minha área de atuação, que é a educação escolar. Inclusive, nunca me passou pela cabeça que um dia eu estaria seguindo a Anitta no Instagram como eu estou fazendo agora. Então, voltando às lives, no dia 15, o tema foi as diferenças entre os conceitos de esquerda e direita. E para as semanas seguintes, as duas prometem voltar com outros temas. Eu assisti as 2 lives na íntegra e algumas coisas me chamaram bastante atenção. Em primeiro lugar, a simplicidade e a humildade da Anitta ao admitir que não domina esses conceitos que foram apresentados, por sinal, de forma bastante didática pela Gabriela, e a sua intenção de compartilhar o conhecimento com o seu público. Porém, o que mais me chamou a atenção foram as falas da Anitta sobre o seu tempo de escola, como essa que você vai ouvir agora. Eu acho que assim, o grande problema é que na escola, quando eu fui aprender tudo isso, era tudo tão chato, tão carregado e era tão difícil de eu conseguir ver essa realidade, como a gente está aqui, né? Você está explicando, a gente está colocando exemplos no dia a dia, exemplos em coisas que a gente consegue palpar, ou então visualizar de maneira mais didática e fácil. Quando a gente está na escola, é tudo tão longe do que a gente pode mentalizar, principalmente a gente sendo, né, criança, adolescente, whatever que a gente seja, é tão difícil da gente ter perto um exemplo, assim, que a gente não acaba falando, eu não entendo, vou decorar, vou fazer a prova. Amiga, isso é estratégia de dominação. A gestão do conhecimento como exercício de poder é algo muito significativo. Quando eu saio da academia, por exemplo, da advocacia, e eu venho aqui falar com você, e eu falo fazendo piada, e eu falo da Drosophila melanogaster, não acho que não tem um monte de gente falando, ai, que absurdo, ela devia estar falando os termos técnicos, lá. Mas eu não acredito nisso. O meu produtor, que trabalha comigo, um cara genial, mãozinha, comentou aqui, Anitta, na escola nós não víamos a utilidade disso. Então, acho que falta muitas pessoas. Por que quando eu falei nos meus stories,
as pessoas... veio muita gente falar, ai, eu quero assistir, quando vai ser, que horas vai ser, todo mundo, até o pessoal que está aqui em casa mesmo. A gente está passando por um problema tão horrível no nosso país, está tudo tão triste, que a gente precisa entender para a gente conseguir tomar uma decisão de quem vai governar, como, a gente saber como cobrar e tal, a gente precisa não ter vergonha. O que eu quero dizer você já falou, eu vim de uma realidade diferente, então eu falar aqui, eu que sou comentarista de política, que as pessoas estão me ouvindo falar de política. Eu não sabia de política até ser adulta, eu estudei numa escola que também não me ensinou isso, eu li sozinha algumas coisas, eu aprendo todos os dias, eu tenho dúvidas ainda hoje. Ter dúvida não me faz uma pessoa pior, perguntar não me faz uma pessoa pior. Ninguém é um oráculo. Uma pessoa que se coloca para você como um oráculo, ela está mentindo. Percebam que, apesar dela fazer uma crítica às aulas que ela achava maçantes, também admite que não tinha maturidade para levar os temas a sério. Logo em seguida, a Gabriela, que veio de outra realidade, também fala sobre sua experiência na escola, que ela diz não ter sido muito diferente da experiência da Anitta. E a crítica volta à tona logo no início da segunda live sobre os conceitos de direita e esquerda. E aí muita gente falou para mim também que não entendia, que tinha dificuldade de entender, e que a nossa live ajudou, e até pessoas falaram para mim assim que estudaram em colégios caros e etc. E mesmo assim não aprenderam as coisas que a gente estava comentando aqui na live. Então eu achei importante, porque eu ouvi de pessoas que realmente estudaram, porque eu falei que eu estudei ensino público, né? E aí eu vi pessoas que mandaram mensagem para mim falando, cara, eu estudei em escola particular, você também? Também foi aprender depois. E como é que nós vamos responder a pergunta central desse vídeo, que é a seguinte: o que essas lives que a Anitta vem fazendo com a Gabriela podem nos dizer a respeito da educação no Brasil? Em primeiro lugar, eu creio que nós estamos falando de temas que deveriam ser de conhecimento geral, como até onde vai o poder de um presidente como chefe de Estado e chefe do Poder Executivo, quais são as funções dos demais poderes, o que é direita, esquerda, monarquia, república, democracia, ditadura. Temas que, inclusive, eu já trouxe aqui para o canal nos vídeos da série chamada O Professor Explica, que eu vou pôr aí um link na descrição desse vídeo para vocês darem uma olhada. E aqui, para a gente avançar um pouquinho, eu vou ter que recorrer à história. Em 1971, a Lei 5.692 regulamentou os ensinos em nível fundamental e médio, que na época eram chamados de primeiro e segundo graus, e deu à educação um foco na formação profissional, deixando de lado o caráter humanístico para dar ênfase a objetivos de caráter econômico, naquilo que ficou conhecido no meio educacional como tecnicismo. Na prática, era uma forma oficial de extrair dos conteúdos da educação brasileira o pensamento crítico, político, sociológico, filosófico, que eram considerados perigosos dentro de um contexto de um regime autocrático como era o da época. Esse modelo se mostrou bastante eficaz nesse sentido e criou gerações de brasileiros que ficaram distantes dos debates políticos, mesmo após a redemocratização. Foi todo um período da nossa história em que predominava a seguinte frase: futebol, religião e política não se discutem, quando na verdade deveria ser o contrário. Bom, e por mais que você promova mudanças oficiais, como as representadas pela Lei 9.394 de 1996, ou seja, a atual LDB, não é simples mudar aspectos que se entranharam na cultura do setor educacional, como o tipo de prova que predominou no processo de disputa de vagas nas universidades públicas através dos vestibulares e que se manteve altamente conteudista, mesmo com o passar do tempo, à exceção de algumas universidades, como é o caso da UERJ, no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, e que assim se seguiu até que o Enem se tornasse a principal forma de acesso ao ensino superior. Tudo isso
é o oposto do que pregavam pensadores da educação como Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira e aquele que virou o bode expiatório dos males da educação, Paulo Freire. Mesmo que seu projeto nunca tenha sido aplicado em nível nacional, muito pelo contrário. E o que a Anitta e a Gabriela Prioli têm a ver com tudo isso? Através dessa iniciativa de levar a seu enorme público a oportunidade de aprender sobre os direitos e deveres mais básicos, a Anitta abre um canal para a possibilidade do debate político que era um tabu para muita gente até 2013. E para que esse debate possa acontecer de uma forma minimamente embasada. Com a sua popularidade, ela leva às massas conceitos que faltam inclusive a ela mesma, para entender tudo o que vem acontecendo nesse país desde que o povo saiu às ruas para pedir a saída da ex-presidente Dilma até a atualidade, quando as pessoas abraçam qualquer absurdo por pura paixão e de forma polarizada. E, pessoalmente, eu acho muito bacana quando alguém que saiu da periferia com pouca formação e que alcançou a fama e a riqueza, ao invés de simplesmente abraçar a causa que mais lhe convém, como fizeram tantos que também saíram lá da periferia, a Anitta procura entender o mundo à sua volta e levar outras pessoas a isso também. Ao que parece, pelo menos lá, né, na sua base, naquele núcleo familiar de onde devem vir os primeiros conceitos e valores, ela recebeu a noção do que é certo e o que é errado. Então, concluindo, trazer ao povo um conhecimento a respeito dos temas fundamentais da política, que era o pensamento real de Paulo Freire e dos demais pensadores, nunca foi de fato um caminho tomado pela educação. Em primeiro lugar, pelo fato histórico do próprio Paulo Freire ter sido preso e exilado antes da criação, a convite do presidente João Goulart, de um programa nacional que teria como base sua bem-sucedida experiência realizada no Rio Grande do Norte. E, segundo, porque, através da introdução do tecnicismo como modelo de educação nacional, a educação no nosso país nunca mais deixou de ser direcionada para esse caminho. Nem mesmo quando iniciativas inspiradas em Freire foram aplicadas aqui ou ali durante os governos que se seguiram à ditadura. A partir do momento em que chegar à universidade ou formar para o mercado de trabalho se tornaram ponto final da trajetória dos ensinos fundamental e médio, restou às escolas redefinir seus programas tendo como objetivo a aprovação dos vestibulares, que seguiram um padrão tecnicista, e mais tarde preparando para o Enem, que apesar de ter por algum tempo priorizado a compreensão mais ampla dos conceitos, vinha sendo criticado por colegas por estar assumindo também esse viés agora conhecido como neotecnicista. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o que é essa tendência pedagógica liberal tecnicista, que é o nome real dessa tendência, eu recomendo um vídeo do canal do professor Dr. Ivan Cláudio Guedes, que eu também vou deixar o link aí embaixo para você entender bem o que significa essa ideia. Então, concluindo, eu vejo a iniciativa da Anitta como algo positivo para nós e que deve mostrar um caminho para repensarmos a temática política em sala de aula. Não como um direcionamento, como acredita o pessoal da Escola Sem Partido, mas como um conhecimento que permita aos futuros cidadãos e cidadãs terem suas próprias interpretações sobre os diversos temas que nos afligem e que não precisam concordar em 100% com nada que já tenha sido dito, seja em sala de aula, ou em um livro, ou num discurso político, ou em um vídeo da internet como esse aqui. E se você tem algo a dizer sobre esse tema, comenta aí embaixo. Inclusive, você tem todo o direito de discordar do que eu digo, mas não precisa me odiar por isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e um abraço a todos e todas e até o próximo vídeo.